Há algo profundamente humilhante em perceber que, mesmo depois de tantos anos, ainda somos tomados por acessos de raiva, impaciência, impulsos que escapam antes mesmo de entendermos por quê. Não é o outro que nos desorganiza, é o que está mal resolvido aqui dentro, é o que ainda nos governa sem permissão. Sêneca dizia que nada é mais vergonhoso do que ser dominado por si mesmo. E ele tinha razão. Porque há uma prisão mais dura que qualquer cela, a de não conseguir conter o próprio impulso quando tudo em nós grita por controle. Daniel Kahneman revelou que o nosso cérebro não foi feito para a calma. Ele reage rápido, julga rápido, conclui rápido. O sistema 1, como ele chama, age antes mesmo da consciência chegar. E aí está o problema. Porque a maioria das pessoas acredita que está decidindo, mas está apenas repetindo um padrão antigo. E quanto mais reagem, mais alimentam a ilusão de que são fortes, quando na verdade estão apenas sendo empurradas por dentro. Mas e se existir outro caminho? Um caminho que não nega o impulso, mas o observa, que não abafa a emoção, mas a escuta antes que ela tome o volante, que não promete um coração frio, mas uma alma firme. Dominar-se não é endurecer, é se tornar macio por dentro, mas firme por fora. É olhar para o impulso e, mesmo sentindo-o pulsar, decidir não segui-lo. Este vídeo é um convite ao retorno ao eixo, ao silêncio, à clareza, porque no mundo de hoje, onde tudo pede pressa e reação, a verdadeira revolução está em quem consegue pausar, respirar, e escolher com consciência. Dominar-se é tornar-se livre, e ser livre nesse sentido é ter o poder de não reagir, mesmo quando tudo em você foi treinado para isso. Há quem confunda velocidade com coragem, quem ache que responder na hora, com firmeza, com explosão, é sinal de poder. Mas o que parece força, muitas vezes, é apenas uma alma desorganizada tentando manter as aparências. Reagir rápido pode parecer eficiência, mas na verdade revela um corpo em estado de alerta e uma mente sob domínio do medo. Porque quem está inteiro por dentro não precisa correr para se defender. A reação impulsiva é, quase sempre, uma tentativa inconsciente de evitar o desconforto de sentir. É mais fácil atacar do que sustentar o silêncio. É mais cômodo acusar do que escutar. Mas tudo isso não passa de uma fuga. A verdadeira força mora na pausa. Sêneca dizia que a fúria é como uma febre da alma, e ninguém se orgulha da febre quando está doente. O impulso não é poder, é sintoma. A técnica da pausa de integridade é um convite simples, mas revolucionário. Antes de responder, antes de devolver, antes de agir, respire por 3 segundos. 3 segundos de lucidez podem impedir 3 dias de culpa. 3 segundos de silêncio podem salvar uma relação inteira. 3 segundos podem mudar a sua história. Porque, no fundo, força mesmo é quem contém. Quem segura o próprio veneno antes que ele transborde. Quem escolhe não ferir, mesmo tendo todas as razões para isso. A contenção consciente é mais difícil. Exige treino, exige presença, mas é nela que mora a verdadeira coragem, a de não reagir como sempre reagiu, a de ser maior que a própria dor, a de honrar quem você quer ser e não apenas repetir quem você sempre foi. A raiz de muitos conflitos emocionais não está no que nos acontece, mas na forma como interpretamos aquilo que os outros fazem. Somos rápidos em julgar o comportamento alheio como se fosse transparente e definitivo. Mas, quando olhamos para nós mesmos, usamos outra régua. Justificamos nossos atos pelas intenções, mesmo quando nossas ações ferem. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles.
E poucos julgamentos são tão perigosos quanto os que fazemos sem perceber. Quando alguém age de forma brusca, dizemos que é grosseria. Mas quando somos nós a agir assim, dizemos que foi cansaço, estresse, um mal-entendido. Quando o outro nos ignora, chamamos de frieza. Mas quando somos nós a nos calar, dizemos que era apenas necessidade de silêncio. Essa assimetria silenciosa nos afasta da empatia e nos aprisiona num mundo onde estamos sempre certos e os outros quase sempre errados. A técnica da inversão de julgamento convida à honestidade radical. É um exercício simples, mas desconcertante. Pergunte-se com sinceridade se aquilo que você pensa sobre o outro também pensaria, caso estivesse no lugar dele. E vá além. Pergunte-se, ao ser observado de fora, sua intenção seria realmente tão pura quanto você acredita. Essa reflexão não enfraquece sua posição. Ao contrário, ela fortalece sua humanidade. Porque entender o outro é também um ato de domínio interno. Dominar-se aqui é reconhecer que a lente com que enxergamos o mundo nem sempre é justa. E que, ao ajustar essa lente, algo dentro de nós também se acalma. Reagir menos, julgar menos, sentir mais. Essa é a estrada sutil que conduz da reatividade para a serenidade. Porque a verdadeira força não está em vencer discussões. Está em se tornar inatacável por dentro. A maioria das reações explosivas, agressivas ou impacientes não nasce da força. Elas nascem do medo. Do medo de parecer fraco, de ser rejeitado, de não ser visto ou respeitado. O impulso é, na verdade, uma armadura emocional, uma tentativa inconsciente de se proteger do que, por dentro, ainda dói. E isso quase ninguém tem coragem de admitir. A raiva, por exemplo, muitas vezes encobre a tristeza, a grosseria esconde insegurança, o grito tenta abafar uma sensação de impotência. Mas enquanto não olhamos para essas camadas ocultas, seguimos reagindo como se tudo fosse culpa do mundo, como se o outro fosse sempre o gatilho. Sêneca já dizia, a ira é uma loucura passageira e o preço da sanidade é o silêncio. Mas esse silêncio não é apenas a ausência de fala, é a presença de escuta, escuta interior. Por isso, há uma pergunta que desarma e revela. O que essa emoção está tentando proteger em mim? Nem sempre teremos uma resposta imediata. Às vezes, ela vem em forma de memória. Outras vezes, em forma de desconforto. Mas só o ato de perguntar já desloca o eixo da impulsividade para a consciência. O impulso perde força quando a luz da atenção é acesa. E é nessa fresta, nessa pausa entre o sentimento bruto e a ação impensada que a liberdade começa. Dominar-se, então, é mais do que conter-se, é compreender-se. E nessa compreensão há espaço para crescer sem endurecer, para sentir sem se perder. Porque a verdadeira coragem não está em reagir com força, está em acolher com verdade aquilo que o impulso tentava esconder. Quando uma pessoa tenta controlar a raiva, apenas no momento em que ela explode, é como tentar apagar um incêndio jogando água em uma faísca já transformada em labareda. E a verdade é que muitos continuam se frustrando porque insistem em lutar contra o fogo no meio da chama, quando o que precisa ser transformado está na madeira seca acumulada todos os dias dentro da mente. O impulso não nasce no momento da explosão. Ele vem sendo alimentado em silêncio, nos hábitos emocionais que cultivamos sem perceber. Quando deixamos de revisar nossas dores, quando ignoramos o que nos inquieta, quando vivemos no automático, criamos um terreno fértil para a reação inconsciente. Por isso, tentar controlar a emoção apenas na hora da crise é como tentar parar uma avalanche com as mãos. A preparação precisa acontecer antes, muito antes. Sêneca e os grandes estoicos sabiam disso. Eles não esperavam a tempestade para buscar abrigo. Eles construíam o abrigo todos os dias, com reflexão, com autoobservação, com práticas mentais.
E uma dessas práticas é o que podemos chamar de ritual de antecipação. Parar com honestidade antes de entrar em uma situação que sabemos ser desafiadora e perguntar a si mesmo: que emoção essa situação costuma despertar em mim? Que padrão eu repito? E mais importante, qual resposta eu gostaria de dar? E não apenas a que sempre dei. Quando a mente se antecipa, ela não precisa mais reprimir, ela conduz. E ao conduzir, ela liberta. Porque o verdadeiro controle emocional não é tensão, é direção, não é endurecimento, é consciência ativa. Quando atacamos o padrão e não só o sintoma, a transformação deixa de ser momentânea e passa a ser estrutural. E aí, o que antes era impulso se torna escolha, e o que era reatividade se torna presença. Há um espaço, pequeno, quase invisível, mas é ali que mora toda a nossa liberdade. Entre o que nos acontece e o que fazemos com o que nos acontece, existe esse intervalo sagrado. Viktor Frankl chamou esse espaço de o território da escolha. E é nesse território que o ser humano deixa de ser marionete dos próprios impulsos e passa a ser autor de si mesmo. A maioria das pessoas vive no automático. Alguém fere, ela revida. Alguém frustra, ela explode. Alguém critica, ela se defende. Não há pausa, só reação. E onde não há pausa, não há consciência. Onde não há consciência, não há escolha. E onde não há escolha, não há liberdade. Mas e se, no momento em que algo nos atravessa, um olhar torto, uma palavra dura, um gesto hostil, conseguíssemos parar por um segundo? Só um. Respirar, sentir, nomear o que se passa por dentro. Estou com raiva. Senti vergonha. Fui invadido por medo. Quando nomeamos, neutralizamos. Quando reconhecemos, já não somos escravos. A emoção perde parte do seu domínio porque foi trazida à luz da consciência. Esse intervalo não é passividade, é potência. É nele que escolhemos não repetir padrões. É nele que decidimos com clareza o que nos representa. E a boa notícia é que ele pode ser treinado, como um músculo. Começando pequeno, 1 segundo de silêncio interno hoje, 2 segundos amanhã. E com o tempo, esse espaço se expande. E quanto maior o espaço entre o estímulo e a resposta, maior o nosso poder. Não sobre o outro, mas sobre nós. Porque dominar-se não é suprimir o que se sente, é sentir tudo. E ainda assim, escolher com lucidez o que fazer com isso. Esse é o verdadeiro poder. E ele começa nesse intervalo, no espaço mais sagrado que existe, o espaço da escolha consciente. Poucas coisas minam tanto o domínio de si quanto a voz interna que sussurra: só hoje. Hoje foi demais, eu mereço. Ninguém entenderia o que estou sentindo. Essa voz não grita, ela não impõe, ela convence, com lógica emocional disfarçada de justiça. E assim, dia após dia, vamos cedendo pequenos territórios da nossa integridade, acreditando que ainda estamos no controle. Sêneca via nessa racionalização o começo da decadência ética. O momento exato em que a mente, em vez de iluminar o caminho, passa a justificar os desvios. E o mais sutil é que essa concessão muitas vezes vem vestida de cuidado pessoal, de autocompaixão distorcida. Mas há uma diferença profunda entre acolher a dor e se entregar a ela. Entre ouvir o cansaço e usar o cansaço como desculpa para se afastar da própria consciência. A autoconcessão nasce quando confundimos emoção com verdade. E então dizemos: se eu estou com raiva, é porque tenho razão. Mas nem toda emoção carrega sabedoria. Algumas só carregam feridas antigas que não foram tratadas. E ao reagir a partir delas, reforçamos o ciclo que diz: sou o que sinto no pior momento, e não o que escolho ser, mesmo diante do pior. Para quebrar esse ciclo, é necessário um gesto que parece simples, mas é profundamente transformador: dialogar com o impulso. Escrever, por exemplo, os argumentos que ele apresenta. Eu mereço gritar. Ele me desrespeitou.
Ela precisa entender como me sinto. Depois, com calma, escrever os contra-argumentos, como um Sócrates interno, buscando não quem está certo, mas o que é mais íntegro. Esse exercício não tem como objetivo calar as emoções. Ele visa elevar a mente acima da maré, para que, mesmo sentindo tudo, você ainda possa escolher com clareza o que representa a sua melhor versão. A racionalização do impulso é um veneno suave. O antídoto é a lucidez firme e compassiva. E essa lucidez começa quando você se recusa a se enganar com justificativas fáceis para reações que sabe que não o elevam. A maioria dos confrontos que nos derrubam não são físicos, são mentais. Palavras atravessadas, olhares enviesados, silêncios cortantes. E sem perceber, entregamos o nosso centro de controle àquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Como se a nossa estabilidade emocional estivesse à mercê do próximo passo do outro. Como se o mundo precisasse andar na ponta dos pés para que a nossa paz não desmoronasse. Marco Aurélio disse: "O que te fere não é o golpe, mas tua permissão interna." E essa frase, simples na forma, é um terremoto na alma, porque ela desloca o foco da ferida para o ponto onde decidimos ser feridos. Mostra que por trás de cada reação desproporcional existe um espaço onde poderíamos ter dito: "Isso não vai me controlar." Mas escolhemos não dizer. A mente resiliente não é fria, ela é treinada. Ela se prepara antes do caos. E por isso, quando o caos chega, ela reconhece o terreno. Já passou por ali. Já ensaiou o desconforto. Já conversou consigo mesma sobre o que fazer quando for atingida. A técnica da visualização estoica parte exatamente disso. Imaginar com profundidade aquilo que mais nos incomoda vindo até nós. Palavras duras, desprezo, rejeição. E nesse teatro interno, treinar a resposta que preserva a nossa essência. Porque o problema não é ser provocado. Isso é inevitável. O problema é sempre se surpreender com a provocação. O problema é não ter construído dentro de si uma clareira onde nenhuma opinião alheia consiga invadir. A mente que já viu o caos antes não se abala quando ele chega. Ela acolhe, respira, reflete e então age. Se for necessário, age, mas nunca reage por impulso. Resiliência não é armadura, é maturidade emocional. É a escolha consciente de não ser moldado pelo que vem de fora, de não se tornar espelho do que é disfuncional, de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor quer te fragmentar. Essa mente silenciosa e estável é a verdadeira fortaleza estoica diante do mundo moderno. E imagine um rio que corre, firme, constante, silencioso. Agora imagine uma pedra lançada no meio desse fluxo. O que o rio faz? Ele para, ele se enfurece, ele tenta quebrar a pedra à força? Não, ele apenas contorna, ele segue, ele desvia, mas não perde sua direção. Essa é a imagem que Sêneca nos convida a cultivar dentro de nós. A de um sábio que não se quebra ao ser confrontado, mas se adapta sem se perder. A vida, inevitavelmente, lançará pedras no nosso caminho. Às vezes, será uma palavra que nos corta, uma crítica mal colocada, um erro que não conseguimos evitar. Às vezes, será algo maior, uma perda, uma injustiça, uma decepção. E nesses momentos, há sempre uma escolha invisível entre endurecer ou fluir. Entre se tornar rígido, reativo e frágil, ou maleável, lúcido e inabalável. Ser como o rio não é se submeter, não é aceitar tudo calado. É entender que existe mais força na serenidade do que na explosão. É saber que muitas vezes responder com calma é a maior expressão de poder que se pode ter. Porque o impulso grita, mas o sábio silencia. O impulso quebra, mas o sábio contorna. Essa metáfora não é um ideal inalcançável. Ela é um treino diário, um treino de presença, de respiração, de escuta interna. E toda vez que a raiva vier, toda vez que a ansiedade subir,
Toda vez que o orgulho quiser se impor, lembre-se da imagem do rio. Respire fundo e visualize essa água que desvia da pedra, mas não perde seu destino. Dominar-se é isso. Não é sobre estar sempre calmo, mas sobre saber para onde retornar quando a tempestade vem. É ter um centro de gravidade interno que não depende das marés do mundo. É transformar cada pedra no caminho em parte da paisagem e seguir sempre em frente como o rio, porque o rio não luta com a pedra, ele vence simplesmente por continuar. Sêneca dizia com clareza pungente: o maior poder é aquele que governa a si mesmo, e talvez não haja poder mais raro do que esse. Em um mundo que premia a velocidade, a reação imediata, o instinto desenfreado, escolher o silêncio, escolher o intervalo, escolher não reagir, é uma rebelião espiritual, é um ato de grandeza, é uma conquista invisível que não precisa de aplausos para ser verdadeira. Jordan Peterson, em sua análise profunda sobre a masculinidade e o autocontrole, afirmou: o homem que domina suas emoções é mais perigoso do que aquele que as ignora. E é exatamente aí que mora o estoico. Não naquele que reprime tudo, mas naquele que reconhece o que sente e ainda assim decide com consciência. A verdadeira força não é eliminar o impulso, é escolher não ser guiado por ele. O domínio emocional não é repressão, é soberania interior. É quando a mente, antes refém dos estímulos, se torna rainha das respostas. E cada vez que você decide não reagir, cada vez que escolhe esperar 3 segundos a mais, respirar um pouco mais fundo, perceber o que está sentindo e não ceder, você está construindo um novo sistema de decisão dentro de si. Está reformando as fundações da sua alma. O impulso é o teste, a reação é o espelho, a escolha é a chave. E quando você percebe que tem essa chave nas mãos, algo muda. A vida deixa de ser uma sequência de explosões e passa a ser uma construção consciente de quem você quer se tornar. O caos externo perde o poder e o silêncio interno ganha território. Dominar-se não é sobre não sentir, é sobre não se perder, é sobre não permitir que o que está fora defina quem você é por dentro. É sobre viver com a leveza de quem já não precisa provar nada, porque quem se conhece, quem se governa, já é inteiro. E assim termina este caminho. Não com um grito de vitória, mas com um suspiro de liberdade. Porque no fim, a maior conquista não está no mundo. Está no momento em que você, finalmente, não precisa mais reagir para se afirmar. Você apenas é.